Se o céu fosse um destino como qualquer outro, com um preço fixo de entrada, quanto você estaria disposto a pagar? 1.000, 10.000, 1 milhão? Agora imagine que você chega aos portões do céu, segurando em suas mãos tudo o que conquistou nesta vida. Seu trabalho árduo, sua moralidade, suas boas ações, sua dedicação à igreja, sua generosidade. Você olha para tudo isso e pensa, isso deve ser suficiente. Mas e se eu te disser que na balança da eternidade, nada disso vale o suficiente para te garantir um lugar na presença de Deus? A Bíblia nos ensina algo radicalmente diferente do que a maioria das pessoas acredita. A salvação não pode ser comprada, conquistada ou merecida. Ela não é resultado do que você faz, mas do que Cristo já fez por você. O livro de Romanos é uma carta poderosa escrita pelo apóstolo Paulo para nos mostrar quem realmente somos diante de Deus, por que precisamos desesperadamente de um Salvador e como podemos viver uma vida transformada após sermos justificados pela fé. Se você pensa que a vida cristã é apenas seguir regras e fazer o bem, este vídeo vai mudar completamente sua visão. Fique comigo até o final, porque você pode estar tentando pagar um preço que já foi completamente quitado há mais de 2000 anos. O fracasso do homem em alcançar a justiça de Deus. O homem e sua tentativa de se justificar. Desde os tempos mais antigos, o ser humano busca justificar-se diante de Deus. Ele pensa, se eu for uma boa pessoa, Deus vai me aceitar. Se eu fizer o bem voltará para mim. Se eu seguir todas as regras, Deus será obrigado a me dar a salvação. Mas será que Deus realmente aceita essa lógica? Paulo responde de forma clara e direta em Romanos 3:10. Não há justo nenhum sequer. E reforça no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que não existe ninguém bom o suficiente. Toda a nossa moralidade, todas as nossas boas obras e toda a nossa justiça própria não passam de um pano sujo diante da santidade de Deus. A justiça de Deus o que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Ele fez por nós. A pergunta agora é, você já aceitou esse resgate? A função da lei e a luta entre a carne e o espírito. Se a salvação não vem por seguir a lei, então por que Deus deu os mandamentos ao povo? Paulo responde essa pergunta em Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei não foi dada para nos salvar, mas para nos mostrar o quanto precisamos de um Salvador. Ela funciona como um espelho. Quando nos olhamos, nela vemos nossas falhas, nossas imperfeições, nosso pecado. Ela nos prova que, por mais que tentemos, nunca seremos bons o bastante. A luta entre a carne e o espírito. Aceitar a Cristo é o início de uma nova vida, mas não significa que, de um dia para o outro, todos os desejos e impulsos da nossa velha natureza simplesmente desaparecem. Na verdade, muitos cristãos se surpreendem ao perceber que, mesmo depois da conversão, a batalha contra o pecado continua. Isso acontece porque dentro de nós existem duas forças opostas lutando pelo controle da nossa vida. A carne, que representa a nossa natureza humana corrompida, inclinada ao pecado, ao egoísmo e às paixões deste mundo. O Espírito, que nos conduz à santidade, nos fortalece para obedecer a Deus e nos transforma à imagem de Cristo. Essa luta é intensa, real e acontece todos os dias, em cada decisão, em cada pensamento, em cada atitude. O próprio apóstolo Paulo, um dos maiores seguidores de Cristo, descreveu esse conflito interno em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você já se sentiu assim? Já tomou decisões erradas mesmo sabendo o que era certo? Já lutou contra tentações e mesmo assim caiu? Essa é a batalha entre carne e espírito. A carne nos arrasta para longe de Deus, nos faz querer agir por impulso, ceder às tentações, alimentar orgulho, ressentimento, inveja, preguiça, desejos egoístas. O Espírito, por outro lado, nos chama para mais perto de Deus. Ele nos convence do pecado, nos fortalece para resistir às tentações, nos ensina a perdoar, a amar, a buscar santidade e a viver de forma que agrade ao Senhor. Mas existe um detalhe importante. Essa luta não acontece de forma automática. A carne e o espírito estão em guerra, mas você escolhe a quem alimentar. Se você passa mais tempo investindo nos desejos da carne, alimentando maus pensamentos, se enchendo das coisas deste mundo e ignorando a palavra de Deus, a carne se fortalece e domina suas decisões. Mas se você busca Deus, se fortalece na oração, se enche da palavra e se entrega à direção do Espírito Santo, então é o Espírito que governa a sua vida e te conduz à vitória. Por isso, a pergunta essencial é: qual voz você tem escutado? A voz da carne ou a voz do Espírito? A resposta a essa pergunta define o tipo de vida que você está vivendo e o tipo de vida que você terá na eternidade. A nova vida no Espírito e a segurança da salvação. A vitória através do Espírito. Talvez você já tenha tentado de tudo para vencer o pecado. Talvez tenha feito promessas, estabelecido metas, se esforçado ao máximo para mudar. Mas sempre se sentiu preso, incapaz de se libertar completamente das mesmas falhas, dos mesmos erros, dos mesmos hábitos que te afastam de Deus. A verdade é que nenhum de nós tem força suficiente para vencer o pecado sozinho. A carne é fraca. Os desejos da nossa natureza humana nos puxam para longe de Deus. E por mais que tentemos, sempre falhamos quando confiamos apenas em nós mesmos. Mas Paulo nos revela uma notícia extraordinária em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que a vitória sobre o pecado não depende da nossa força de vontade, mas do poder do Espírito Santo agindo em nós. Quando tentamos lutar com nossas próprias forças, nos tornamos escravos da culpa, nos sentimos derrotados e carregamos o peso dos nossos erros. Mas quando andamos no Espírito, somos livres, livres da condenação, livres da culpa, livres do poder destruidor do pecado. O Espírito Santo nos capacita a viver de forma que jamais conseguiríamos por conta própria. Ele nos fortalece quando somos fracos, nos guia quando estamos perdidos e nos transforma dia após dia à imagem de Cristo. O que antes parecia impossível, vencer as tentações, viver em santidade, agradar a Deus,
Se torna possível porque não somos mais nós que lutamos sozinhos, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Se você já tentou mudar por si mesmo e falhou, talvez seja a hora de parar de confiar em sua própria força e começar a confiar no Espírito Santo. A pergunta agora é: você tem vivido segundo a carne ou segundo o Espírito? O último convite. Agora você sabe, ninguém pode comprar um lugar no céu. A entrada já foi paga, mas só aqueles que aceitam esse presente podem entrar. Se você tem tentado conquistar a salvação com suas próprias forças, hoje é o dia de parar e confiar somente em Cristo. A salvação é gratuita para você, mas custou tudo para Jesus. Você já aceitou esse presente? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que ainda tenta merecer o favor de Deus. A salvação não é uma conquista, é um presente. Que Deus abençoe sua vida.